10 horas e 14 minutos, a gente recebe no estúdio da CBN o presidente da Câmara de Maringá, Ulisses Maia. Presidente, seja muito bem-vindo à CBN. Bom dia. Muito bom dia, Ronaldo. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer sempre estar aqui com vocês. O presidente deixa agora a presidência no dia 31, é assim? Sim, estamos encerrando um mandato, né? Eleição de 2 anos, não fomos reeleitos, então dia 31 vence nosso mandato. Mas essa eleição foi bastante curiosa, né? Porque de alguma maneira a mesa permanece muito semelhante a que foi a mesa desses últimos 2 anos, né? Ronaldo, na verdade, o que aconteceu foi uma articulação para retirar nós da presidência da Câmara, porque eu cumpri o nosso dever, né? Fizemos uma Câmara independente, como nunca Maringá tinha. Né? A Câmara Independente não é aquela contra o prefeito, é aquela que às vezes é contra, às vezes é a favor. Né? Por exemplo, na área de fiscalização do Executivo, de acordo com o número do Observatório Social, de um ano para o outro nós aumentamos em 500% o número de requerimentos com pedido de informações, que é o poder de fiscalização da Câmara, que era 0. Né? Nós criamos CPIs. 3 CPIs aqui nesse período, a última que tinha era mais de 20 anos não tinha uma CPI. Por exemplo, vocês acompanharam recentemente, a Prefeitura encaminhou o projeto do IPTU para 2015, prevendo que teria reajuste de até 84%. Nós enfrentamos essa disputa e conseguimos derrubar esse aumento e ficar com o IPTU de 8%. Nós teríamos assim uma série de ações ao longo desses 2 anos que esta postura de independência, evidentemente, que ela contrariou, né, alguns interesses de quem tem comando sobre a Câmara. E acabou havendo uma articulação para que nós perdêssemos a reeleição. Mas não há nenhum problema eu perder da forma que eu perdi, né? Porque os vereadores que votaram contra, né, eu tenho gravação de todos eles na tribuna da Câmara rasgando elogios ao nosso mandato de presidente. Assim, falando das transformações que provocamos na Câmara, da revolução, do resgate da imagem da Câmara. A Câmara era uma Câmara que vivia trombando com a sociedade civil organizada, a OAB, Igreja Católica, contra várias ações da Câmara. E nós conseguimos, pelo contrário, resgatar essa credibilidade. E os vereadores estavam muito satisfeitos, tanto é que falavam, né? Mas, de repente, houve uma articulação, né? E nós, por sermos independentes e termos agido em favor da população, custou perdermos a presidência. Mas custar perder a presidência para manter essa forma e essa postura de independência, de ética, de moral, eu prefiro dessa forma. Continuamos como vereador sem nenhum problema. Te surpreendeu? O resultado da eleição te surpreendeu? Me surpreendeu porque alguns vereadores não falaram a verdade. Então isso é o que contraria. Por exemplo, um vereador, eu prefiro não citar nomes, tem tanta história para contar, Ronaldo. Se a gente começar a citar nomes assim, o choque é muito grande. Por exemplo, eu amanheci o dia da eleição com o telefonema de um vereador, por exemplo. Esse vereador foi me buscar na minha casa. Não, vamos lá, porque não dá para eleger quem eles querem, vamos lá. E de repente nada, entendeu? Vereadores que faziam campanha abertamente a mim nos corredores, né? Pergunto para os funcionários da Câmara, os vereadores, alguns vereadores faziam campanha. Não dá, gente, o Ulisses tem que continuar. E de repente esses mesmos vereadores, como num toque de mágica, né, mudaram completamente. Né? Então isso me chateou sim, porque eu acho que tem que ser autêntico, né? Olha, eu vou ter compromisso com o líder político do nosso grupo, então eu não vou votar em você. Seja autêntico, seja verdadeiro. Isso não aconteceu com alguns vereadores, então isso realmente me deixou chateado. Né? Agora, o que me conforta é a manifestação da população de Maringá, sem nenhuma demagogia. Eu tenho guardado na rede social, né, são centenas e centenas de mensagens na rua, Ronaldo, pessoas que eu não conheço, chocadas com a posição. Porque o que aconteceu? A população não conhecia uma Câmara desse jeito que ela estava passando a conhecer. Essa Câmara aberta, essa Câmara com sessão itinerante nos bairros, essa Câmara que ouve a população, que faz o diálogo, que contesta aquilo que vem do Executivo, que prejudica
prejudica a população. Então não estavam acostumados. E elas perceberam a Câmara defendendo a população. E eu, enquanto presidente, é a marca da Câmara, né? Então a nossa defesa constante da população, as pessoas estavam satisfeitas com isso. E de repente, né, nós não sermos reeleitos, ficou muito, né, na cara que foi uma manobra para nos retirar da presidência e tentar nos calar, né? Porque nós incomodamos bastante nesses 2 anos. Quer dizer, talvez era melhor para a prefeitura ter conseguido o aumento de IPTU de 84%. Nós não deixamos, vai ser 8%. Agora, olha o que a população ganhou com isso, né? Então, são uma série de exemplos que nós podemos dar para a população. O orçamento, por exemplo, o orçamento sempre era votado nessa época do ano, ao apagar das luzes, ninguém estudava nada. O orçamento chegou lá, 1000 páginas. Eu coloquei uma comissão de funcionários para decifrar o orçamento, explicar para os vereadores, e fizemos 12 reuniões públicas nos bairros da cidade, junto com o Observatório das Metrópoles da UEM, falando o orçamento, levando as informações e ouvindo a população. Fizemos várias emendas ao orçamento, emendas de pequenos valores, mas que melhoram a vida da população, como por exemplo uma área de lazer num bairro, uma reforma de uma praça, uma reabertura de uma piscina de um centro esportivo. São coisas pequenas, né, que não impactam ao município, né? Fizemos isso, nunca aconteceu. Quer dizer, orçamento participativo pela Câmara de Vereadores. Então, isso tudo incomodou, né? Então, por isso eu não tenho nenhum problema, nenhum trauma dessa manobra política, né? Isso faz parte. Traído, né? Por alguns vereadores, sim, sem dúvida alguma, né? Principalmente porque momentos antes eles estavam, né, falando que votariam em nós. Por exemplo, aconteceu uma reunião na quinta-feira à tarde, véspera da eleição, né? Nessa reunião tinham 11 vereadores, onde eles bateram o martelo no vereador Chico Caiana. Saíram dessa reunião, os vereadores falaram comigo, 3 falaram comigo, 2 se encontraram comigo pessoalmente depois da reunião. Não, mas que não podemos votar no Chico Caiana, isso não tem cabimento, o que é isso? Tá bom, estou aí à disposição, sou candidato, né? Então, essa postura de alguns vereadores que me incomodou, né? Porque se eles não tivessem me procurado e tivessem falado, olha, o grupo fechou lá, o nosso líder veio, apresentou o Chico Caiana e nós vamos seguir o nosso líder. Eu teria apenas que lamentar, mas teria que respeitar, né? Porque nós estamos num país democrático, né? Mas não, nós não aceitamos aquele candidato, precisamos de mexer, vamos ver o que dá para fazer, né? Então isso sim incomoda, a falta de compromisso, né? A falta de olhar no olho e falar assim, olha, não consigo, eu não vou votar em você. Coisa que para eles foi difícil, sabe? Eu percebo que está difícil, eu percebo que eles também se sentiram acuados, né? Porque fizeram a contragosto. Porque não pode, você durante 2 anos mantém uma postura de elogio, vai na tribuna, reconhece em todos os lugares que estamos fazendo um grande mandato e da noite para o dia, após uma reunião, passa a votar em outro candidato, né, que era contestado veementemente. Então esse tipo de ação que eu acho que não poderia ter acontecido. Mas, repito, Ronaldo, perdemos por causa da nossa postura de defender a população, de agir com independência, com eficiência. Olha, vou te dar um número, por exemplo, nós não pagamos uma diária para vereador em 2 anos, exceto o vereador Chico Caiana, que foi para o Canadá, o vereador e 2 vereadores que foram para o Japão em missões oficiais. Fora isso, nenhum vereador recebeu diária. Eu não recebi nenhuma diária da Câmara de Maringá. Aí, vou te dar um número, sem polemizar e respeitando nossa vizinha Sarandi. Mas Sarandi em um ano gastou R$180 mil com diárias. Nós devolvemos o carro oficial, eu nunca usei carro oficial da Câmara, devolvemos para a Secretaria de Assistência Social usar na diretoria sobre drogas, né? Hoje nós gastamos R$3 mil por ano de gasolina, chegou a gastar 70 mil. Né? A Câmara tem 6 cargos de confiança na estrutura da mesa, chegou a ter 84, né? Então tem tanta coisa que nós fizemos no que diz respeito, inclusive, à ética, à moralidade, ao debate, à transparência, e isso, evidentemente, para alguns não agradou.
Um outro aspecto, até que ponto você ser a marca da Câmara, como você mesmo disse, né? Você de alguma forma ganhou mais evidência, passou a ser, digamos, uma referência em relação aos outros 14. Esse fato também não pode ter incomodado? Não, Ronaldo, porque é natural que o presidente se destaque, né? É natural, em toda instituição, em todo lugar, o líder, o presidente, o diretor, o gerente é o que vai aparecer mais, né? E eu sempre, em 2 anos, dividi com os 15 vereadores. Por exemplo, os vereadores nunca participavam de reunião. O presidente reunia com 2, 3 vereadores, decidiam o que ia fazer e colocava lá na pauta. Eu instituí as reuniões semanais com os 15 vereadores. Toda segunda-feira na minha sala, tirei sofás, tirei armários que tinha na presidência, coloquei uma mesa de reunião com 15 cadeiras. Nós ficávamos na segunda-feira, desde a primeira segunda do mandato, 2 horas, 2 horas e meia, debatendo os projetos que iam ser votados na sessão seguinte, debatendo os problemas que eventualmente surgiam na cidade. Isso nunca aconteceu, o vereador nunca opinava, né? Então eu permiti essa abertura e essa valorização a todos, inclusive da oposição. Porque existia também aquela mentalidade, não, a oposição não participa. Como não participa? Eles foram eleitos pela população. Humberto Henrique, por exemplo, é o segundo mais votado de Maringá. Como você vai deixar de ouvir um vereador como Humberto Henrique, como o Dr. Manuel, como Mário Verri, só porque são do PT? Só porque é da oposição? Não, eu dei espaço aos 15 vereadores. Humberto Henrique, por exemplo, é presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, graças ao empenho pessoal nosso. Entendeu? Agora, isso não interessa a alguns partidos, né?